Boa noite, Renato Leão falando do canal Vasco 68, gravando pela terceira vez, gente. Toda hora dá um problema aqui em casa. Eu vou te falar, tá difícil. Meu highlight aí foi pro espaço, foi pro cacete também, quebrou. Então vamos na raça aí, vamos na disposição. Gente, já vinha falando, queria tocar em algumas coisas, que antes de falar do jogo, que você assiste na canais que o pessoal chama de Nutella, porque fica elogiando essa SAF que no Vasco está. Essa SAF. Aí você vê canais que só ofendem. Através de ofensas não vai se chegar a lugar nenhum. Eu mesmo parei e refleti sobre isso. Não adianta ofender as pessoas. As pessoas, se elas são incompetentes, elas têm que ser retiradas. E a maneira de se retirar honestamente é através do voto. Tem as eleições esse ano ainda. Em relação à SAF, tem um contrato, eles têm 70%. Não está satisfeito? Como é que você pode tirar a SAF? Só se tivesse alguma coisa ilegal. Agora, o jeito é esperar para ver se eles vendem para outra SAF, para alguém que queira comprar isso aí, entendeu? Porque vocês veem, eles estão fazendo aporte, precisa fazer aporte. O que eles vão fazer de aporte, eles já recuperaram isso já há muito tempo. O Vasco esse ano já bateu recorde em vendas de jogadores. E o Vasco sempre foi um péssimo vendedor. Ainda mais nos últimos anos, com o time na segunda divisão, permanecendo nela, voltando. Quem é que vai pagar por um jogador, mesmo ele sendo muito bom, um valor que se paga por um jogador na primeira divisão? Ah, porra, é o Vasco. Mas, cara, estava na segunda divisão. Vocês desvalorizam a marca. Graças a Deus, o Vasco não é igual ao meu querido, amadíssimo e amancíssimo São Cristóvão, que eu gosto muito, vocês sabem disso. São Cristóvão estava na quinta divisão, foi para a quarta, mas aí vocês acham que ele estava na quinta porque ele caiu? Não, o departamento de futebol fechou. Só conheci 2 torcedores até hoje de São Cristóvão. Meu falecido avô, que foi até remador do Vasco, e o Atinho, amigo do meu pai. Então, assim, não tem torcida, não tem pressão, fecha as portas. E é o que não nos levou a fechar as portas, justamente foi o nosso patrimônio maior, que é a torcida. Agora, enquanto vocês estiverem brigando aí, enquanto vocês estiverem desunidos, enquanto vocês estiverem xingando uns aos outros, enquanto vocês estiverem nessa época, nesse momento que o Vasco precisa da união de todos, em prol do futebol, para ver se a gente pelo menos permanece na primeira divisão, vocês estão preocupados com eleições. Não são 1, 2, não. Por enquanto são 6, fora as especulações de candidatos que há. Enquanto isso, enquanto vocês brigam, entendeu? Vocês, normal torcer contra, vai torcer contra o Império do Mal, eles já estão ganhando. Já vão lá para as quartas, sei lá, para a semifinal, que porra que eles vão lá e vai pegar o Fluminense. Então, enquanto vocês brigarem, só vai nos fazer sentar, rezar pelo Vasco e, como dizem, né, secar. E vai secar, cara. Os caras estão chegando em final aí sempre. Se não chega em final, se não é campeão, bate na trave. Tem que olhar para si primeiro, para depois ficar fazendo chacota dos outros. Fazer chacota dos outros que perde final é uma coisa. Fazer chacota do time que está perdendo para a segunda divisão é foda, hein? Há um ponto de reflexão aí. O árbitro do jogo vai ser o Anderson Daronco, o Massaranduba. Os ingressos para a torcida do Vasco foram todos vendidos, né? O jogo vai ser no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E saiu hoje uma reportagem dizendo que até agora, né, no fechamento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco é o líder de torcida como visitante. É Vasco, Flamengo e Palmeiras nessa ordem. O resto eu não lembro, se é Corinthians ou Fluminense, eu não lembro. Isso mostra mais uma vez a força da torcida do Vasco. A força dela fora do Rio. Antes, muito antes, vocês nem eram nascidos aí, a maioria, mas lá para a década de 70 até 80 não se tinha muita noção, porque sabia-se que o Vasco tinha torcida grande pelo país por causa da antiga Rádio Nacional, que fazia os jogos, né? Praticamente não havia televisão e tal, e os times se popularizaram aqui do Rio, né? O Vasco já há muito tempo, desde a época do Expresso da Vitória, na década de 40. Mas só que por um Espírito Santo de Deus e milagre, né? O time madruga esses anos todos, o Vasco com a tacinha, um título por aqui, outro acolá, e mesmo assim a torcida se manteve gigante.
mais uma vez mostrando a sua força. Mais uma vez, vários críticos em relação a essas ordens judiciárias, né? Essas decisões, melhor dizendo, que têm que ser cumpridas. A maioria dos estádios brasileiros não tem a mínima condição de funcionar, nem alvará tem. Mas o Vasco, por uma questão preconceituosa, o Vasco não tem liberado seu estádio. Aí não vai ter liberado o Maracanã. Aí vai ter que entrar na justiça para jogar no Maracanã. A gente vai jogar onde? O estádio de São Januário é nosso. O problema que ocorre é fora do estádio. Fora do estádio é com estado. Estádio é do Vasco. Estado é do lado de fora. Em relação ao time, graças a Deus, né, porque eu também não vejo muita coisa diferente, o Marlon Gomes vai jogar no lugar do Bruno Pacheco, que não pode jogar pela força de contrato, que ele pertence ao Bragantino. O Jair deve voltar e deve permanecer aquela saída de 3, né? Com o Medel fazendo o miolo de zaga, na esquerda o Léo e na direita estão sentados. Por favor, sentem, tomem seus remedinhos, porque deve ser o Bambu. Bambu, que estava já encostado, ele está privilegiadíssimo com o nosso técnico Ramon Dias. Gente, deu uma esperança sim, falando mais friamente, passado alguns dias do jogo do Vasco contra o Grêmio, porque deu uma esperançazinha assim de nós escaparmos, porque nós jogamos com um time que estava em segundo, acredito eu agora que esteja em quarto ou quinto, brigando por uma Libertadores, título acho que já do Botafogo. E esse time já formado, e já treinado pelo Renato, conhece além do elenco, conhece muito bem o clube, fez com que nós jogássemos bem, nós tivéssemos chances, a chance deles foi no final, seria uma baita injustiça, e nós obtivemos o resultado jogando bem, porque não adianta você jogar bem e você não... Oi, papai. Oi, minha filha. Eu quero mostrar uma coisa pro pessoal. Pode. Eu acho que ficou muito grande. Deixa eu ver o que você quer mostrar. Que coisa linda, filha. É a nossa família? Sim. Quem é esse aqui? Esse, de calça verde. Você. E essa de rosinha? Eu. E esse de azul? O Lipe. E essa daqui? A Rafa. E essa? A mamãe. Essa minha filha é amor de minha vida, filha. Parabéns. Então, gente, me deu essa esperança, criou-se essa expectativa por causa da melhora que a gente viu do time e por consequência do resultado. É agora confiar, é agora acreditar no trabalho do Ramon Dias. E, porra, cara, não dá pra você... Eu falei até brincando, né? Porra, no vídeo num dos vídeos que eu gravei deu ruim, a minha esposa tava segurando numa boa vontade, né? A luz, porque quebrou aqui o pedestal e, porra, eu tava até falando brincando. Ela fica me chamando de madrugada pra dormir, pra deitar e tal. Vem, amor, vem aqui, não sei o quê. E o babaca aqui fica vendo o canal dos caras. Os caras só sabem xingar, falar palavrão, que eu estava fazendo até demais isso. Ofender, gente. A gente fica pau da vida, chateado. A gente ou vai lá e vota em novembro, ou torce ou protesta. Mas não precisa você fazer um protesto com agressividade, com ofensas pessoais. Passei pela cidade algumas horas atrás, estava tendo protestos de professores sobre o ensino, sobre a falta de incentivo às universidades, às escolas públicas. Tudo na paz, tudo sem palavrão. Tinha até cânticos, musiquinhas e tal, mas nenhuma com palavrão. Então só faltava essa também, a educação, fazer protesto com palavrão. Então assim, cara, você pode fazer uma crítica, mas o momento, cara, é de união. O momento é que de todos torcerem juntos. O negócio de abraçar, tudo bem, não precisa abraçar, não. Não gosta, não abraça. Agora, não pode a gente ficar, não é torcendo contra, mas é como se eu fosse. Por quê? Você fazendo só crítica, você não falando coisas boas, além de você trazer coisas nocivas, energias negativas, você está criando um clima ruim. Eu não sou partidário de ninguém, gente. Não sou.
E eu vou contar um segredo para vocês. Nem votar eu posso, porque nem sócio eu sou. Eu sou um torcedor. Eu sou um torcedor. Eu fui sócio, torcedor, não pude ser mais. As coisas apertaram, eu pagava 5 sócios torcedores. Se um dia eu puder, eu vou retornar, ou melhor, eu vou me tornar sócio proprietário, sócio geral. Eu vou comprar um título de sócio remido de alguém. Eu gosto de comprar as coisas oficiais do Vasco nas lojas do Vasco. E falar nisso, 2 lojas estão para abrir, uma em Volta Redonda e a outra em Rio das Ostras. Temos poucas lojas. Espera aí mais uma vez. Fala, meu amor. Então, eu quero mostrar 2 coisas aqui para ver se eles sabem. Isso é uma ampulheta que mede o tempo. Ó. Mostra para eles. Tem areia aqui dentro. Essa areia explica para as pessoas. A gente, muitos anos atrás não havia relógio, isso media seu tempo. Sim. E isso daqui é uma amostra de bombinha para asmáticos. Ninguém aqui é asmático, mas a minha vizinha, que é representante de remédios, ela deu isso para provar aos médicos que isso pode ser muito propício para quem tem asma e para colocar o remédio, que é só fazer assim, ó. Não é para soprar. Soprar não sai nada. É para puxar o ar, ó. E quem for médico aqui que está assistindo esse vídeo, saiba disso agora. Muito bem, filha. Obrigado. Olha que menino inteligente. Esse é meu orgulho. Também o Vasco 68 também é cultura. Então, gente, vamos protestar quando tiver que protestar. Protesta depois do jogo, gente. A gente tem que passar uma semana de paz. Eu até brinco dizendo, domingo é dia dos pais, a gente tem abstinência de Vasco, mas ao mesmo tempo tem um alívio de Vasco. Porque, porra, vai que o Vasco tem, Deus livre guarde, vou isolar aqui na madeira, que o Vasco tenha um insucesso contra o Bragantino. Vai passar um dia dos pais de merda, né? Pelo menos o jogo é segunda. Começa segunda-feira, aquela coisa maçante do trabalho. O Vasco perde à noite, foda-se, perdeu, empatou, já tô puto mesmo. Aí não. Pelo menos não estraga o domingo de vocês. Principalmente dos pais. Gente, é o que eu tinha para falar, sabe? Eu fico muito chateado agora de abrir canais até que eu gosto, que eu sigo e tal. Mas enquanto eu vejo ofender muito, eu vejo outros também defendendo, né? Assim, mas não é defendendo, é dando cartaz, é dando palco para esses caras que ainda estão no Vasco. Não se deve dar palco a quem está fazendo trabalho ruim. Vamos dar palco agora aos jogadores que venceram o jogo, jogando com vontade, com raça, com gana. Vamos dar palco ao treinador. Porque o que nos torna amar o Vasco, o que nos torna ficar felizes com o Vasco, é o time, são os jogadores e as vitórias, obviamente. Não é dirigente A, B e C. Se está com raiva deles, reza por eles e reza para eles saírem do Vasco. Porque quando veio a 777, nós achávamos que tudo estava resolvido, que a política não ia mais interferir. Mas interfere, gente. São vários canais fazendo campanha para vários candidatos. Se eu não estiver enganado, oficialmente tem 6. E vocês não se surpreendam se no dia da eleição surgirem mais 6, compor e ficarem 2, um contra um. Tem muito interesse por trás, gente. E o interesse de nós, torcedores, é só um. É ver o Vasco forte pela vitória. E não com falácia, com panaceia, dizendo que está entregando um clube rico, um clube forte e um clube competitivo. Isso aí é sambar na cabeça do torcedor. É fazer o torcedor de bobo, de palhaço. E esses caras, o sucesso deles também depende muito da resposta que a torcida der a eles. Mas se o time não estiver correspondendo em campo, a resposta vai ser sempre negativa. Então eu repito, às vezes que eu fiquei pau da vida, xinguei, falei um monte de palavrão, eu errei. Não por medo desses caras, eu não estou nem aí para eles, eu não devo nada a ninguém, tenho meu trabalho, sou honesto, tenho minha família para cuidar. Mas não adianta você bater de frente, ofender, porque ofender só não vai levar a lugar nenhum. Gente, a bateria está fraca, espero que esse finalzinho não tenha sido cortado, que Deus, Nossa Senhora,
todos os santos e anjos e que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de vocês e de vossas famílias. Boa noite. Qual era?